Olá galera, boa tarde aí, bom dia, boa noite, né? Vamos aí começarmos mais uma aula, né? Mais uma videoaula para vocês aí das nossas aulas remotas, né? Pessoal, olha só, durante esta semana agora estamos com a quinta semana, não é? De atividades remotas, certo? E para esta semana aqui e também a outra, nós vamos trazer como tema direitos humanos, né? Aí muitos alunos perguntam: Cristóvão, como é que deve se trabalhar, o que vai se trabalhar direitos humanos na disciplina de Química, Física, Biologia, Ciência da Natureza, tal como é a nossa área, né? Bom, pessoal, então eu vejo aqui dentro das ciências a parte de direitos, né? Que nós como seres humanos pagamos os nossos impostos, temos aí nossa vida social, né? Nós também temos o direito de reconhecer, né? De entender o nosso redor, o mundo que estamos inseridos, né? E esse mundo que estamos inseridos, galera, ele traz pra gente diversos símbolos, né? Você quando pega uma simples caixa de papelão, que você dá uma olhadazinha nele aí, né, na caixa, você pode observar que lá tem vários símbolos que estão indicando algo para a gente, né? E nós como estudantes, né, também devemos correr atrás para entender o que é que significa aquilo, né? Muitas vezes você tem uma caixazinha lá que diz uma questão de temperatura, né? Você vai expor aquele material a um sol quente, ou então coloca na geladeira onde não era para acontecer, vamos supondo, né? Você tem uma substância que ela é frágil a determinado tipo de situação, a impacto, né? E você a expõe ela junto com outro material que pode quebrá-la, né? Então tudo isso são informações que são repassadas para a gente, né, através de códigos, né, e que nós devemos saber também como estudantes. Então, nessa primeira aula que falamos sobre direitos humanos, né, eu vou trazer a vocês aí o direito, né, de vocês entender tudo que está ao nosso redor através de códigos, né. Vamos também falar de forma rápida, né, porque aí vocês podem ter um aprofundamento maior, por exemplo, na questão dos trânsitos, né, da lei de trânsito do nosso Brasil, que tudo é através de placas, né? Você não, quando chega em determinado canto, quem dirige já, né, não vai ter lá dizendo, você não vai chegar numa cidade que tem Campina Grande, João Pessoa, e vai estar perguntando, né, parando no meio do trânsito para fazer algumas perguntas. Não, muitas dessas informações que são necessárias para as nossas vidas, né, elas vão estar lá nas placas, não é isso? Outra também a questão da Libra, né, que são linguagem brasileira de sinais, né, que as pessoas que têm problemas de audição, de comunicação, né, elas podem falar também através de sinais. Então tudo isso aqui nós vamos falar nessa primeira aulinha de hoje, tá certo? Então pessoal, vamos iniciar falando aí para vocês da importância dos símbolos nas embalagens. Tem alguns textozinhos que vão, né, nos guiar melhor. Olha aí. Depois de efetuada a venda de um produto ou matéria-prima, deve-se fazer o transporte de mercadorias. Boa parte desses materiais geralmente são transportados pelo modal aliás, rodoviário, né, e fracionado. Então, a embalagem adequada para o transporte é de extrema importância para evitar avarias. Com isso, geralmente nas embalagens de papelão, como muitos casos nós temos, madeira, plásticos, entre outras, né, são utilizados alguns símbolos que nos alertam do que tem dentro, né, desse material. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, quem nunca pegou uma caixa de papelão e deparou-se com esses símbolozinhos que estão dentro dela? Para que serve isso? Para que nós possamos ter um maior cuidado. Porque às vezes você compra uma mercadoria, né, na internet, né? Então as pessoas que vão trabalhar, ela tem que saber todas essas orientações. Porque de repente você compra um produto, né, caro, tal, e de repente quando você chega esse produto em sua casa, esse produto tá danificado devido a um manuseio incorreto, né, que foi submetido, certo? Então, pessoal, geralmente nessas caixazinhas aí de papelão, os símbolos que nós temos mais comuns são esses daqui, ó. Copozinho trincado, não?
Isso daqui quer dizer que esse equipamento, né, ele é um equipamento frágil, ou seja, tem que ter um cuidado maior. Essa setazinha para cima aqui, ó, vai indicar para vocês o sentido de posicionamento dessa caixa, ou seja, aqui vocês podem observar, ó, a setazinha está aqui para cima, então quer dizer que essa caixa ela não pode ser colocada de cabeça para baixo. Ela tem que ficar com essa parte para cima, né? O guarda-chuvas que vai indicar que essa caixa, esse produto, ele tem que estar protegido de umidade, de chuva ou etc. Embalagem reciclável, ela pode ser reciclável, ela é reaproveitada, né? Quantidade de empilhamento, então quer dizer que o objeto que está aqui dentro dessa caixa, você pode colocar até no máximo 8 caixas em cima uma da outra, né? E também esse fogozinho diz pra gente que aqui nós vamos ter um produto que inflamável, né? Então, geralmente as caixas elas trazem essas informações aqui que é muito importante nós segui-las para que o produto que está sendo transportado aqui dentro ele não cause, né, não cause aí uma dor de cabeça, né, tanto para quem comprou como para quem está também transportando, né? Então tem que ter cuidado aí nessas mercadorias, tá certo, galera? Beleza? Bom, aqui também geralmente nós podemos encontrar outros símbolos como essa, ó. Número de caixa deve estar indicado aqui, ó. Então aqui geralmente você tem um desenhozinho semelhante a esse, e aqui vai dizer para vocês esse Nzinho, ele é substituído pelo total de caixas que a gente pode empilhar uma em cima da outra também, tá certo? Se tivermos um desenho parecido com esse daqui, então está dizendo que essa mercadoria ela não pode ser empilhada, certo? Então isso aí são alguns códigos, né, que vocês podem observar, né, que pode gerar até vocês. Por exemplo, você chegou em casa, comprou uma televisão, né, a televisão veio quebrada. Então uma das questões que você pode levar em consideração foi a falta da leitura aí desses códigozinhos, tá? O cara colocou a televisão embaixo e botou a geladeira em cima, né? Então tem que ter muito cuidado aí com relação a isso. Ó, outro símbolo também frequente: proteger contra o calor, né? Alguns materiais são perecíveis quando são expostos a temperaturas elevadas, tá? E essa outra imagem que está dizendo para a gente que deve se proteger da luz, certo? Então muitas vezes no nosso elemento ele vem apenas isso, ou seja, os códigos eles são feitos para serem entendidos, né? Essa partezinha o nome não vem. Isso aqui foi que eu coloquei para explicar melhor a vocês, mas só vem apenas a imagem. Então imagem como essa trazendo que esse material ele não pode ser exposto a certa luminosidade, tá certo? Assim como esse daqui ele não pode ser exposto ao calor, ok? Muito bem. Os símbolos de risco são pictogramas representadas em diversas, utilizados em rótulos, informações de produtos químicos ou placas. Eles servem para lembrar o risco do manuseio ou exposição a um produto, agente químico ou elemento representado nos pictogramas. Os primeiros sintomas com o contato com a substância também nós vamos observar nesses pictogramas, né? Os pictogramas, pessoal, são esses desenhos aqui mais também que nós costumamos ver aí, né, em algumas áreas, né, de riscos, como campo que tem postes que tem transmissão, telefonia, ou então alguns setores hospitalares, né? Então vamos observar aqui. Esse símbolozinho aqui, ó, lembrar vocês que aqui nós temos um nome, né? Mas o problema na principal questão justamente dessa aula é nós mostrarmos a vocês essas utilidades, porque nos locais esses nomes eles não vêm. Vem apenas o que? Apenas as imagens. Então, por exemplo, quando você chegar num determinado canto que você deparar com imagem semelhante a essa, isso daqui, galera, quer dizer pra gente atenção, né? Sinaliza um problema, risco ou alerta de um problema, né? Sinaliza um certo risco aí, né? Esse daqui nós temos com maior facilidade, né? Geralmente quando você compra um ácido muriático no comércio, uma soda cáustica, vocês vão
ter com maior frequência o símbolozinho aqui dessa caveira. Essa caveira indica que essa substância é uma substância tóxica, tá? Sinaliza uma substância tóxica em um produto, ou seja, é um veneno, né? Esse símbolozinho aqui, galerinha, geralmente nós encontramos ele, né, em hospitais, em sala de raio-x, porque de ultrassonografia também, né? Porque isso daqui quer dizer que são elementos radiação ionizante, ou seja, aquele ambiente aonde você tem esta imagem, tá? Ali aquele ambiente ele tem uma certa radioatividade. Então você não pode entrar nesse ambiente de qualquer jeito, né? Ah, não tenho o direito de ir e vir, não, mas tem uns cantos, é claro, que vocês têm que ter maior cuidado, né? Geralmente, quando vai se entrar num ambiente que tem uma sinalização semelhante a essa, você tem uma roupa especial, né? Tem que tirar alguns aparelhos como relógios, celulares, tá? Que aqui quer dizer que são radiações ionizantes, que pode danificar aí algum problemazinho muscular, tal, DNA, coisa e tal, né? Esse daqui, né, indica radiação não ionizante, né? Geralmente esses símbolos aqui eles estão usados em linha de transmissão, como é o caso de linha de transmissão de rádios, né, antenas de celulares, de internet, né? Geralmente tem placas como essa, né, que são apenas radiação não ionizante, que é o diferencial dessa outra aqui de cima, certo? Isso daqui, galerinha, nós encontramos muito em ambientes hospitalares. Este símbolo aqui, né, quer dizer que é risco biológico, sinaliza a presença de agentes biológicos e perigo de contaminação biológica, né? Frequentemente nós temos isso em lixos hospitalares, né? Esses EPIs que são utilizados aí no combate a coronavírus, tal, quando o pessoal termina o dia de serviço, né, tem que ser lavado, ou então os que forem descartados, eles são colocados em recipientes que tem aí esta sinalização, que são de riscos biológicos, tá certo? Aqui nós temos o símbolo de alta tensão, sinaliza a presença da eletricidade de alta voltagem. Então, se você chegou no canto, Cristóvão, cheguei num canto ali e tal, vi uma placa dessa daqui. O que quer dizer isso? Quer dizer, pessoal, que ali nós temos uma alta tensão. Então você corre o risco, se você tem que tomar um certo cuidado, porque de qualquer maneira você pode levar uma descarga elétrica. Então por isso, pessoal, eu vejo aí a importância, né? Estamos aí trabalhando essa aula que fala de direitos humanos, direito, né, direito à vida, tal. Então um dos direitos que nós temos é de conhecer essas sinalizações, porque elas estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Muito bem. Bom, pessoal, no Brasil, porque esse símbolo aqui que a gente utilizou, né, esses daqui, eles são muito comuns em países europeus e também no Brasil. Hoje a gente vê esses aqui com maior frequência, né? Maior frequência. Mas também, além desses símbolos aqui, nós também temos outros, né? Outros símbolos com alguns acréscimos e algumas cores diferentes, mas que têm quase o mesmo significado, né? Por exemplo, no Brasil, correspondem à norma NBR 7500 da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Segundo elas, os símbolos e indicações de perigo que devem ser utilizadas são, por exemplo, corrosivo, o símbolo de um ácido, né, ativo, que é o C. Esse Czinho aqui indica que o elemento ele vai ser um ácido que é corrosivo. Explosivo, nós vamos ter uma bomba detonante que nós temos como símbolo E. O E quer dizer que é a bombazinha detonante. Comburente, uma chama acima de um círculo. E nós temos a representatividade que vai ser o O. Inflamável, uma chama e o F. Tóxico, a representação de uma caveira sob tíbias cruzada. E a classificação vai ser o T. Nocivo, nós temos uma cruz de Santo André, que é o Xzinho, né? E temos a classificação XN. Irritante, uma cruz de Santo André também, né? Mas a diferença que eu vou ter dessa cruz aqui para essa outra vai ser, além da cruz, a classificação como XI.
Então, XN seria nocivo, XI seria irritante. E perigoso para o meio ambiente, nós vamos ter uma árvore seca e um peixe, e a classificação N. Então essas daqui são as classificações que nós temos aqui no Brasil, né? Além de termos o símbolo, essas classificações elas também vêm em algumas placazinhas também. Vamos entender melhor aqui nos exemplos. Ó, vamos lá. Símbolo de segurança e nome. Esse daqui quer dizer que é o corrosivo. Ó, vocês viram aqui aparecer, ó, C quer dizer que aqui é corrosivo. Classificação. Estes produtos químicos causam destruição de tecidos vivos e ou materiais inertes. Precaução que nós devemos ter se você ver aqui um símbolo como esse, ó. Não inalar e evitar contato com a pele, olhos e roupas. Geralmente a gente utiliza aqui uma luva, né, quando for trabalhar. Geralmente esse símbolo aqui a gente encontra ele lá na sodazinha cáustica, né? Na sodazinha, no ácido muriático, aliás, no ácido muriático, ó. Aqui é o símbolozinho, ó, que tá, né, tipo comendo aqui o pedaço, né? E aqui nós temos aqui a proteção, ó, o símbolo caindo aqui o ácido e comendo aqui o dedo do rapaz. Por isso que ele diz que é corrosivo. Esses elementos são encontrados em ácido clorídrico, né, que está aqui as definições. O ácido clorídrico, que é justamente o nosso ácido muriático, né, impuro, né, é o ácido clorídrico impuro. E aqui nós temos também o ácido fluorídrico, que é utilizado para... O pessoal geralmente utiliza esse tipo de ácido para riscar vidros. Né? Colocar lá nomes dos vidros, a gente usa esse ácido fluorídrico. Então, esse símbolo quer dizer que esse material é corrosivo. Aqui, pessoal, nós temos o símbolo de explosivo. Tá aí, ó, explosivo. A classificação que nós temos para ele é o E. Então, classificação: substância que podem explodir com choque físico ou calor. Precaução que deve ser feita: evitar batida, empurrão, fricção, faísca e calor. Esse tipo de elemento, né, explosivo, geralmente a gente encontra em nitroglicerina, né, pólvora, TNT, que é o trinitrotolueno, né? Então, esses são os principais exemplos que a gente tem de elementos que não podem, né, de hipótese alguma, sofrer qualquer tipo de pancada. Né? A nitroglicerina, você balançou, ela automaticamente já começa a reagir e pode causar uma explosão. Né? Este símbolozinho aqui, galerinha, ó, ele é um comburente. O Ozinho aqui, ó, representa que ele é um comburente. Classificação dele: substâncias que podem acender ou facilitar a combustão, impedindo o combate ao fogo. Então, substância que tem este símbolo deve-se evitar o contato dele com materiais combustíveis, né, que pegue fogo com facilidade, como é o caso do oxigênio, né? Esse elemento, se ele estiver exposto, automaticamente, se ele estiver exposto ao meio ambiente, ele pode reagir, né? Reagir aí com oxigênio e automaticamente iniciar essa combustão, mesmo que você não toque fogo. Ele automaticamente já tem esse perigo aqui. Também é o caso do peróxido de hidrogênio, que também a gente pode chamar de água oxigenada, né? Então aqui são os símbolos, né, que a gente pode encontrar aí com facilidade no nosso dia a dia, né? Essa daqui, ó, quem é que nunca esteve caminhando aí no asfalto, na estrada e tal, e encontrou um caminhão com uma chama como essa, né? Então isso daqui quer dizer que é inflamável. Então, ó, observe, pessoal, essa é a mesma dessa, tem alguma diferençazinha. Nessa daqui vocês estão vendo que a gente tem o quê? Tem um F+, que eu vou explicar melhor, mas essa daqui é apenas a chama. Então a chamazinha aqui quer dizer o que pra gente? Substância que pode pegar fogo com calor ou com faísca. Como exemplo, o benzeno, né? O etanol, que é utilizado aí como combustível, a acetona, né? A gasolina. Então, geralmente tem aqueles caminhões pipa que carregam gasolina ou álcool, né? Que é o etanol, eles têm aí esse símbolo aí desenhado nele, né? Já esse que tem aqui o F+, né, a fogueirazinha com F+, são elementos extremamente inflamáveis. Então, se esse daqui tem que ter um cuidado, né,
Esse que é a fogueira, com esse F mais aqui, o cuidado tem que ser maior ainda, né? Por quê? Porque ali nós temos líquidos ou gases que podem pegar fogo facilmente, às vezes até abaixo de 0 graus Celsius, né? Então eles devem ter qualquer afastamento, ele deve ter total evitar-se com materiais ignitivos. Quem são os materiais ignitivos? É o caso do fogo, do calor e etc, né? Por exemplo, geralmente nós temos elementos como o hidrogênio, né? O gás natural, o acetileno, né? Então são elementos que vêm com essa classificação. Além da chamazinha aqui, vocês vão encontrar esse F mais aqui em cima dele, tá? Então são elementos extremamente inflamáveis. Bom, aqui, pessoal, nós temos a caveira, que é o tóxico. Então veja que aqui nós temos apenas a caveirazinha, né? Isso quer dizer o quê? Substâncias e preparações que por inalação, ingestão ou penetração cutânea, são aquele elemento que vai penetrar dentro da nossa pele, né? Podem implicar riscos graves, agudos ou crônicos e mesmo até a morte. Então, geralmente aqui nós temos o monóxido de carbono, né? O metanol, tem etanol e metanol, né? A diferença aí para quem está no terceiro ano entre met e et, né? Porque met você só tem apenas um átomo de carbono, né? E met e et são dois. Então essa diferença é extremamente perigosa, porque o metanol ele é altamente tóxico. É tanto que há tempo atrás aí, pessoal, esse metanol ele era utilizado para abastecer carro de Fórmula 1, porque quando ele tinha-se a combustão dele, ele automaticamente queimava e liberava uma grande quantidade de energia. Ele tem um alto poder calórico. Só que devido à sua autotoxicidade, ele não está sendo mais utilizado para esses fins, né? A precaução, todo contato com o corpo humano deve ser evitado, certo? Essa é a principal precaução que nós devemos ter com qualquer elemento que tenha este símbolozinho desta caveira aqui, né? E o Tzinho, ó, quer dizer que isso aqui vai ser tóxico, certo? Ó, pessoal, então veja aqui que nós temos um diferencial daquela caveira para essa aqui outra. Essa caveirazinha que tem aqui ó, em cima, apareceu aqui para vocês, o T+, né? O T+ aqui em cima. Então o que é que esse T+ quer dizer? Quer dizer que aí vai ser muito tóxico, muito tóxico. Então, ó, classificação. Após inalado, ingerido ou absorção através da pele, provoca graves problemas de saúde e até mesmo a morte. Geralmente, o exemplo que nós temos aqui, esse tipo de elemento que contém esse código, né, esse símbolozinho, é o cianureto, a nicotina, né, que é usado para a fabricação de cigarros, né? Então, isso daqui são elementos que têm muito tóxico, uma toxicidade bastante elevada, né? Então, aqui é aquela questão, todo contato com o corpo humano deve ser evitado, certo? Então, geralmente a gente costuma dizer, quando a gente tem um elemento que tem esse bichinho aqui, esse símbolozinho de mais, é porque se era perigoso, ele vai ser perigoso ao quadrado, né? Bom, aqui nós temos aqui o X de Santo André, né? Aqui nós temos o X e dentro desse Xzinho aqui apareceu a letrazinha I. Então esse X quer dizer que ele é irritante, né? O I aqui, X com I quer dizer que ele é irritante. Substâncias e preparações não corrosivas, né? Que por contato imediato, prolongado ou repetido com a pele ou as mucosas podem provocar uma reação inflamatória. É o que acontece com o carbonato de sódio, com o cloreto de cálcio, né? E vários outros elementos que pessoas que têm, depende daquela questão, né? Tem gente que tem alergia a um determinado elemento, outro não tem, né? Aquela questão do medicamento. Ó, fulano, que eu comentei na aula de automedicação, né? Fulano tomou um medicamento, não sentiu nada. Beltrano tomou o mesmo medicamento e intoxicou. Por quê? Porque aquela pessoa, o organismo dela não estava preparado para aquele princípio ativo. Do mesmo jeito também são as substâncias, pessoal. Então,
né? Se você tem alguma substânciazinha aqui que tem esse zinho, quer dizer que essa substância ela pode causar aí alguma irritabilidade, né? Ou na sua pele ou no seu sistema respiratório, certo? Aqui nós temos apenas o X. Então esse X aqui, né, é uma substância e preparações que por inalação, ingestão ou penetração cutânea podem implicar riscos de gravidade limitada. Como é o caso do etanol, né, que é o que a gente usa aí para abastecer nossos carros flex, né, moto e tal. O diclorometano e o cloreto de potássio, né, substânciazinha, um salzinho aí que encontra-se em alguns tipos de medicamento. Então pode causar aí algumas irritações também, certo? E aqui, galera, nós temos este símbolozinho aqui, que geralmente nós podemos encontrar em alguns cantos que trabalham com substâncias como petróleo, né? Esses cantos mais arborizados, né? Então isso aqui quer dizer o quê? A libertação dessa substância na natureza pode provocar danos ao ecossistema a curto ou longo prazo, né? Como é o caso do benzeno, do cianureto de potássio e vários outros elementos químicos que são aí livremente liberados na natureza, né? O manuseio, devido ao seu risco em potencial, não deve ser liberado em encanamentos ou no solo ou no ambiente. Então, se você tiver, pessoal, pegou, eu comprei uma substância e veio esse símbolo. O que quer dizer esse símbolo? Quer dizer que esse elemento aí que você comprou, que você adquiriu, ele não pode ser descartado de qualquer forma. Por quê? Porque ele vai causar problemas aí ao meio ambiente. Então, pessoal, fique atentos aí, né? Fique atentos a toda e qualquer imagem que você tem, né, nos seus produtos, porque essas imagens aqui, elas não são colocadas por acaso, elas sempre têm um significado. Por exemplo, quem nunca comprou um óleo ou então uma pipoca, eu vi isso aqui na pipoca um dia, que a pipocazinha engravata, parece tal, né, que garoto, sei lá, já... Esse Tzinho, não quer dizer esse Tzinho, é uma coisa radioativa? Esse Tzinho não, pessoal, esse Tzinho é para indicar alguns elementos que tiveram estudos e tiveram algum tipo de transformação nos laboratórios. São os chamados elementos geneticamente modificados ou elementos transgênicos, como são conhecidos. Então, ó, a letra do símbolo na embalagem de alimentos representa os transgênicos. Esses alimentos que tiveram modificações genéticas realizadas recebem essa denominação. Segundo a Lei 11.105/2005, as empresas são obrigadas a deixar explícito à população que o alimento é transgênico, seja para consumo de humanos ou animais, né? Que até na época jurou aí um bafafá maior do mundo, que isso ia matar o povo e carne e tal. Não, só que aqui são elementos que são geneticamente modificados, né? Então vê aqui um tipo de óleo vegetal, que a gente trabalhou aí. O óleo também foi naquela aula sobre reciclagem de óleo, né? É um óleo aqui, ó, que ele tem gordura 0% trans e todo aquele procedimento, né, de saúde que nós temos. Então esse Tzinho que vocês encontram com muita frequência nos alimentos, quer dizer que esse elemento aqui ele foi geneticamente modificado. Então não tem problema, né? A ciência dos seus estudos aí, ok? Bom, são considerados como os símbolos materiais tudo que a organização comunica de forma não verbal. Então, como eu falei a vocês, esse símbolozinho eles não vem o nome dele, né? Vem apenas o símbolo e você tem que entender o que aquilo está dizendo. Tanto que se você for trabalhar de motorista de transporte que carrega esses gasolina, óleo e tal, né, álcool, então você tem que passar por um processo, né, sobre isso aí, um estudo sobre isso aí, uma capacitação, né? Geralmente nas autoescolas elas fazem muito isso, elas fazem muito esse tipo de capacitação para vocês, né? Então, isso inclui a arquitetura da empresa e a disposição das estações de trabalho. A relação entre os funcionários e o espaço físico pode também fortalecer ou enfraquecer tipos de comportamento. Aqui, pessoal, não sei se poucas pessoas já viram isso, né?
Mas esses símbolos aqui, eles estão muito presentes em nossas vidas, né? Hoje, a maioria das coisas que vocês compram, que vocês adquirem aí, né, no comércio, né, eles são feitos através de cadeias carbônicas, né? Por exemplo, hoje a gente tem muito PET, muitos descartáveis, né? As cadeiras que você compra são cadeiras, né, de plásticos, então, plástico, mas esses plásticos eles são diferenciados. E para diferenciar, para representar um por um, nós temos aqui esses símbolozinhos aqui, ó, que vão ser elementos chamados polímeros, né? Quem já estudou na Enem já deve ter visto essa palavra em algum canto por aí, chamada de, agora verde não dá para ver direito não, né? Vou botar aqui vermelho. Chamada de polímeros, né? Hoje os polímeros eles são muito frequentes no nosso dia a dia, né? Se você comprar um carro hoje, ele vem mais polímero quase do que própria lataria, é mais plástico, podemos dizer assim, né? Aí, ó, os polímeros mais famosos são esse daqui. Veja que aqui nós temos o símbolozinho de elemento retornável, né, reciclado, e dentro nós temos o número 1. Então esse número 1 aqui quer dizer que é o PET. Então geralmente esses elementos eles vêm dito para a gente, né, nas embalagens. Como você pode ver aqui bem pequenininho aqui, ó. Isso aqui vai aqui de casa mesmo, né? Essa margarinazinha que a gente bota esse saquinho para pegar o lixo da pia, né? Aqui de casa a foto. Então, ó, aqui embaixo nós temos o número 5, né? Então, o 5 e também nós temos um outro símbolozinho aqui, ó, com 2. Então, esse elemento aqui ele é uma mistura de vários polímeros. Aqui nós temos, ó, o 5, que nesse caso o 5 representa o PP. O que é o PP, Cristóvão? É o polipropileno, né? Polipropileno, que são compostos orgânicos que vão juntando, né? É o propileno. Aí quando junta vários, fica polipropileno, porque poli quer dizer vários, né? Se a gente diz polietileno, então o etileno é um composto orgânico, é um elemento só. Então se eu digo polietileno é porque são várias peçazinhas de quebra-cabeça, todas iguais, que vão juntando para formar esses elementos aí. Então esse daqui, essa vasilhazinha de manteiga que chega até as nossas residências, ela tem, além de outros materiais que vão compor ela também é formada de polipropileno. Por que eu sei disso? Porque aqui eu estou vendo, ó, o símbolozinho retornável com o 5 dentro. E também ela é formada com o PEAD, né? Que é o número 2. Quer dizer que é o polietileno de alta densidade. Então, para você ver a importância aí desses elementos. Então, isso aqui diz que é bom você reaproveitar, né? Porque são elementos que, se você pegar um baldezinho desse aqui e jogar ele, né, no meio ambiente, ele vai demorar séculos e mais séculos para se decompor. Então, o melhor método é você reaproveitar eles aí, como eu fiz aqui. Eu botei um saco aqui dentro, é só jogar no lixo e fica como lixeiro. Não é isso? E temos vários, ó, o PVC. PVC que a gente conhece muito aí, devido à fabricação de canos, aqueles bichos para fazer teto, né? O PVC, que é o número 3. PVC quer dizer que é o policloreto de vinila, por isso que é PVC, né? E entre outros, tá? Então, isso aqui são elementos que são geralmente, vocês encontram esse símbolozinho aqui em elemento. Por exemplo, você pode chegar em casa, quem tiver uma cadeirazinha de plástico, que aqui no meu quarto eu não tenho, né? Mas quem tiver uma cadeirazinha de plástico, essas de plástico que a gente encontra em festa, você pode pegar ela, colocar de cabeça para baixo, né? E observar que lá dentro você vai ter, né? Você terá lá o símbolo, né? De que ela é feita. Aí vai estar lá o símbolozinho desse jeitinho aqui e o número aqui dentro. Faça isso como tarefa também, para vocês verem que vai ter o formulário para responder. Mas dê uma olhadazinha, só para tirar a prova. As cadeiras de plástico sempre vai aparecer um desses 7 símbolos para vocês, tá certo? Um ou mais de um, como é o caso aqui da manteiga, né? Do recipiente, que aqui estou falando de recipiente, né? Nós temos 2, ok?
E também temos outros, ó. Aqui repetiu aqui novamente aqueles que mostrei a vocês. E aqui nós temos vários também, por exemplo, essa daqui, ó. Esse símbolozinho aqui, que é o símbolo do alumínio. Garrafazinha de alumínio. As garrafas, as latinhas que não for de alumínio, vai apresentar esse daqui, ó, que é o aço. Gostou? Aqui tem o que? Um ímã, né? Uma lata sendo atraída pelo ímã. É isso aí, pessoal. Por quê? Porque o alumínio ele não é magnetizado. Ele não vai ser atraído pelo ímã. Já outras latas, por exemplo, se for feito de aço, sim, ela será magnetizada. Então aqui nós temos o símbolo para o alumínio e aqui o símbolo para o aço. Aqui nós temos o vidro, né? O vidro tem que esse símbolo aqui é importantíssimo, porque às vezes as pessoas pegam uma garrafa de vidro e tal, jogam lá no lixo, ou vem, o lixo cai, quebra, fica uma arma, vem a pessoa, o cara que trabalha na limpeza urbana, vai pegar aqui e se corta. Então é um problema. Por isso que tem os símbolos, pessoal. Papel reciclado, né? E aqui nós temos os outros que vocês já viram aí agora há pouco, que são dos elementos constituídos por carbono, né? Muito bem. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui as nossas aulas, né? Outros símbolos que são importantíssimos para vocês, que não pode esquecer, porque esse daqui gera multa, né? Então, a você adolescente, a você da escola que está pensando em tirar a sua habilitação, né? Já tem que ir procurando, né? Hoje nós temos a internet aí que ajuda muito nessa relação, né? E aqui nós temos as placas e os códigos de trânsito, né? Claro que eu não vou falar de um por um aqui, mas eles são importantíssimos. Não tem como você tirar a habilitação sem conhecer as placas de trânsito, né? Você tem que saber, ó, que aqui de repente você está em casa, né, ou na BR, aparece uma placa dessa daqui, né? Aí você entrou à direita. Olha o desmantelho que você arrumou para você, né? Aqui você tá, ó, né? A questão aqui, cadê? Essa aqui é uma das que mais gera multa. Isso e isso daqui. Isso daqui quer dizer o quê? Proibido estacionar. Então você pode, na carreirinha, dar uma paradazinha, a pessoa sai do carro, o companheiro sai do carro, né? E você vai embora. Não pode estacionar. Mas se você tiver essa daqui, isso quer dizer o que pra gente? Que não pode estacionar e também nem mesmo parar, né? Então aquela paradinha que você deu para a pessoa descer, tem que procurar outro canto, que ali não pode, né? E aqui são, né, vários e vários códigos, galera, que estão aí ligados no nosso dia a dia, né? Fora desse daqui tem vários outros ainda, né? Quem for tirar a habilitação já vai estudando, aproveitar a quarentena, né? Aproveitar a quarentena para ir pegando também aí na internet os códigos de trânsito, né? Que eu vou, para você dirigir, mas eu vou tirar a habilitação agora. Então vá aproveitando, porque são inúmeras, né? É claro que você, como estudante, já tem um macete, né? Essa daqui você já sabe, né? Pare, já está dizendo tudo. 80 km. Então, são placas que eu sei que a princípio, para as pessoas que não estão acostumadas com os códigos, fica uma coisa meio que, será que eu vou aprender tudo isso? Mas para quem já tem uma certa noção de códigos, de leituras, vai ver que isso aqui é no dia a dia, né, coisas constantes para a gente, ok? E pessoal, aqui finalizando a aula de hoje, né, nós temos aqui a língua brasileira de sinais, também chamada Libra, né? Um importante elo de comunicação às pessoas que têm problemas, né? São surdas, né? Então elas têm que se comunicar de alguma maneira. E o Brasil, ele desenvolveu essa técnica, né? Que, como eu falei a vocês também, é complicada, mas que muitas pessoas se dedicam a esse tipo de estudo, né? Que é muito bacana, né? Isso, então tá aí. Então são letras, né? Temos aqui todo o alfabeto, né? Temos também os números, né? Isso. E também, além do alfabeto e além dos números, nós temos também alguns gestos, né? Que você pode também procurar depois. Aqui em Salgadinho mesmo, quem mora aqui, tem, acho que Sueli, tem Vivi, professora, né? Que fazem aí um trabalho já, né? Tem aulas de letras, né? Para desenvolver com os alunos, que é muito importante, né?
Lá na minha cidade que eu também trabalho em Parelhas, né, no Rio Grande do Norte, lá tem uma professora chamada Gerlane, que ela já faz um trabalho imenso também com toda a comunidade. Muitas pessoas já aderiram aí a esse projeto, que é muito interessante, né? Inclusive tem até uma questãozinha do formulário de vocês aí, que é relacionado a Libras, tá bom? Então, pessoal, a partir dessa aula de hoje, espero que vocês, sim, também para finalizar, não é? Nós temos aqui também a questão do coronavírus, né? Muitos símbolos que vocês encontram aí hoje, né? No comércio, em todo o comércio da Paraíba, vocês estão vendo aí esse cartaz. Então tá aqui o rapazinho e, né? Esse códigozinho que você tem, qualquer coisa que tenha desse jeito, que tenha cortado aqui, é porque é proibido. Então, as placas estão informando a vocês o quê? Que ali é proibido a entrada sem máscara. Tem que ter máscara para entrar nesse comércio, né, pessoal? E aqui nós estamos mostrando a vocês, ó, o jeito correto de utilizar a máscara, né, que é cobrindo o nariz e cobrindo a boca. Você não está usando máscara por quê? Não, porque aqui eu estou no meu quarto, sozinho, isolado, né? Falando com vocês aí através nosso YouTube, nosso canal, né? Mas é isso, ó. Aqui nós, né, o cartaz, o código está dizendo que deve-se evitar colocar a mão na frente da máscara, tá mexendo com ela no nariz, né? Aqui está dizendo que a máscara, né, pode ser usada até ficar úmida. Depois desse tempo é preciso trocar. Se estiver na rua, coloque a máscara já usada em um saco fechado, né, está dizendo aqui nesse código. Aqui está dizendo que devemos lavar as mãos antes de manusear essas máscaras, né? Aqui está dizendo que deve ser pego pelo laço. E aqui está dizendo que a gente deve lavar com a máscara aí após utilizada, né? Então, isso aqui, pessoal, espero que depois dessa aulazinha aí pra gente sobre esses códigos, vocês consigam, né, ver esses códigos no dia a dia de vocês, né? Eu sei que estava parecendo diferente, tá? Mas é porque é assim mesmo, né? São vários códigos que é utilizado no nosso dia a dia, né? Que às vezes você faz erroneamente aquela determinada prática que não era para ser feita daquela maneira, mas quando você não fez a leitura do código, aí você acabou errando, né? Certo? Então, que vocês possam assistir aí essa aula. Aí, lembrando, na próxima sexta-feira nós vamos ter uma segunda aula também, ainda sobre direitos humanos. Então vamos falar a respeito de boa alimentação, certo? Então não esqueçam aí de assistir a aula, depois fazer aí os questionários no quiz, são 10 questões, tá certo? Que vão estar dispostas a vocês aí no Google Classroom, certo? Forte abraço aí para vocês, fiquem todos com Deus e protegidos.